Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Professor Euler aí, com mais um vídeo aula para você. E hoje nós vamos trabalhar o conceito de construção de ângulos, né? Aula de número 2, construção de ângulos. Vamos também fazer a construção da mediatriz, trabalhar o conceito de bissetriz e com certeza também trabalhar circunferência e ângulos, ok? Então hoje nós vamos trabalhar essas figuras, vamos fazer a construção e juntos vamos aprender a fazer o esboço, né, geométrico de cada figura que eu acabei de citar. Então, como a gente já falou na aula passada, nós falamos aí sobre o ângulo, né, sobre seus elementos, aprendemos aí sobre o ponto central, aprendemos sobre os seus lados, né, os segmentos, semi-reta, e hoje a gente vai utilizar essas noções básicas para assim podermos aprender a fazer a construção, né, de bissetriz, de mediatriz, que é muito utilizado na construção civil, na área naval, na área de aviação, certo? E nós iremos fazer junto aí o nosso estudo, né? O nosso estudo utilizando alguns utensílios matemáticos, certo? Então vou apresentar para vocês alguns instrumentos que nós iremos utilizar na nossa aula. O instrumento número 1 esse aqui é o meu transferidor de 360 graus, tá bom? Então nós vamos utilizar esse transferidor. Temos aqui o compasso, certo? Ponta aguda, né? No caso aqui a ponta aguda e a ponta seca, né? Que a ponta aqui é de lápis, correto? Também vamos utilizar a régua, ok? Vamos trabalhar o conceito utilizando a régua. E aqui temos a régua, ok? E também trabalhar utilizando o lápis. O lápis vai ser essencial e a borracha, né? Então junto vamos fazer a construção de algumas figuras, tá bom? A gente vai traçar mediatriz, bissetriz e também vamos traçar aí um ângulo, ok? Alguns ângulos para você aprender a fazer aí a construção deles, tá bom? Então eu vou pegar a base daquilo que você fez aí ou está no livro de vocês, tá bom? Nós vamos trabalhar o conceito fundamental e aí através desse conceito você vai aprender a confeccionar a sua própria figura geométrica, tudo bem? Então não esquecendo que a aula de número 1 foi somente a parte teórica, né? E essa aula de hoje ela vai ser a parte prática, onde você vai ter o contato, né, com os instrumentos e poder trabalhar esse conceito aí com os instrumentos geométricos, ok? Então nessa aula de hoje eu quero que você preste bastante atenção em alguns detalhes, muito importantes na construção da figura. Por exemplo, quando trata-se de segmento, você tem que ter a noção do que é um segmento, tá bom? Então o segmento ele vai te dar a origem e vai te dar o ponto final desse segmento, e assim você vai poder traçar esse segmento no sentido aí no sentido determinado, né, pela questão. Então a partir desse momento a gente vai trabalhar esses conceitos aí básicos para a gente ter a noção de construção de figura geométrica. Sabemos aí que a geometria ela é essencial, né, para determinarmos certos valores. Por exemplo, uma área que é muito bem apegada à matemática é a geografia. Por quê? Porque através dos estudos geográficos nós podemos fazer qualquer esboço, né, usando mapa, usando orientações de bússola, enfim, são várias informações que tem incluído a geografia na matemática, certo? Então, no primeiro contato, nós iremos trabalhar aqui esse conceito geométrico. E toda vez que eu citar para vocês uma figura, eu vou estar demonstrando para você essa figura através de pontos essenciais. Por exemplo, no plano cartográfico você tem ali uma dimensão de latitude, longitude e também nós temos estudo de escalas, tá bom? Todo esse estudo aí, ele vem sendo aprofundado cada vez mais e utilizado o conceito matemático para determinarmos certos valores e principalmente para conhecermos mais um pouco dessa matemática que ela é transformada em informações do nosso dia a dia, tá bom? Então nesse primeiro contato vamos trabalhar o conceito e também a construção das figuras, ok? Então vou direcionar a câmera somente para o nosso papel e assim vamos junto trabalhar os conceitos para podermos dar continuidade no nosso assunto, tá bom? Então eu vou dar uma pausa no vídeo para continuar e esse vídeo já vai continuar já na construção, ok? Muito bem, pessoal, vou
no primeiro momento, nós iremos construir aqui, ó, uma circunferência, tá bom? Então, dada a nossa origem, nós vamos ter aqui o ponto de origem, né? Que nós determinamos como ponto O, né? Ponto de origem é o ponto O. E se a questão pedisse para nós determinássemos uma circunferência qualquer, bastava ter esse ponto de origem, né? Se nós tivéssemos ponto de origem, nós pegaríamos o nosso compasso, abriríamos ele em qualquer medida e traçaríamos a circunferência, certo? Nós fazendo isso aqui, né? Nós fazendo esse movimento circular de 360 graus, nós estaríamos construindo uma circunferência. Então, dado o ponto de origem, que chamamos de ponto O, e fazendo esse movimento giratório 360 graus, nós construímos aí uma circunferência. Tá, então, esse primeiro momento, a figura ela só pediu para ser construída uma circunferência, certo? Nós temos o ponto de origem. Mas, professor, se a figura pedisse para a gente fazer com um determinado raio, se o raio fosse determinado, por exemplo, se o raio fosse pedido a questão lá, exigido na questão, que o raio fosse, por exemplo, igual a 5 centímetros, como é que a gente ia fazer a construção dessa circunferência? Pessoal, você teria que ter sua régua, né? A sua régua, e aí você ia fazer a construção dessa figura, dessa circunferência com 5 centímetros. Nós temos aqui as unidades, né? De 1 a 5. Então, de 1 a 5 seria o que? O raio de 5 centímetros, traçaríamos aqui, né? Nós chamaríamos de ponto A e ponto B, certo? Que é o ponto de origem, e aqui o ponto A. Então, traçando essa circunferência, saindo do ponto O de origem e passando pelo ponto A, né? Nós teríamos que colocar a ponta seca em relação ao ponto A e aqui a ponta aguda no ponto de origem, né? E aí nós iríamos fazer o seguinte, ó, traçar essa circunferência, observem aí, ó, ela vai ser traçada até chegar no ponto A, certo? Então, essa circunferência que acabamos de traçar, essa aqui, ó, ela tem raio igual a 5 centímetros, certo? Nós temos uma circunferência de raio 5 centímetros, onde o O é a minha origem, o A é o meu ponto de encontro. Então, segmento OA, eu tenho 5 centímetros, ou seja, eu tenho uma circunferência traçada aqui, e eu tenho um segmento de 5 centímetros de raio. Ou seja, qualquer segmento que parte aqui do ponto de origem até a minha extremidade da minha circunferência, eu tenho como 5 centímetros, tá bom? Se você pegar a régua e medir de qualquer ponto aqui, ó, do ponto de origem a qualquer ponto da extremidade da circunferência, você vai ter 5 centímetros, tudo bem? Então, nesse primeiro momento, a gente construiu aí, ó, uma circunferência, né? Com raio igual a 5 centímetros. Mas, professor, e se a questão pedisse para mim construir um arco do ponto A até um ponto X, né? Com 60 centímetros, por exemplo, ou 60 graus, como é que eu ia fazer? Bom, você teria que colocar o seu transferidor aqui, né? Vou colocar mais próximo aqui da câmera. Do seu transferidor você colocaria aqui no centro, né? E aí você teria que colocar na direção do 0 graus, né? Marcar o ponto aqui 0 graus, que é o ponto de encontro. Marcaria aqui. E aí você iria traçar 60 graus, né? Como eu falei que era 60 graus, então seria, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Você marcaria outro ponto. E aí você iria traçar o que aqui, ó? Um arco, né? Um arco. Vou pegar aqui a régua para traçar, para ficar mais de forma mais correta, né? Você estaria traçando aí, ó, um arco de 60 graus, tá bom? Então, o que seria o arco, professor? Seria essa parte aqui, ó. Essa parte desse ponto aqui, vamos chamar de ponto B, né? O arco AOB, tá bom? Ou seja, um arco AB, onde esse segmento AB
se eu fosse preencher aqui, por exemplo, ó, seria essa parte aqui, ó, tá bom? Seria essa parte aqui o meu arco, tá bom? Arco AB. Então você pode perceber aí, ó, que para traçar um arco você precisa ter o tamanho do grau, né? Que na matemática nós utilizamos o graus como referência para fazer o estudo de ângulos, tá bom? Muito bem, então nesse primeiro momento estudamos aí, ó, circunferência, ponto central, raio, arco, né? Ah, professor, mas se por exemplo a minha questão pedisse para mim fazer um outro ângulo maior, bom, aí você teria que ter o seu transferidor e aí você conseguiria fazer o estudo de qualquer ângulo aqui, tá bom? Lembrando que a volta completa é 360 graus, tá bom? Então nós temos origem 0, aí vai, ó, 60 graus. Então esse ângulo aqui formado, eu vou até montar aqui, ó. Esse ângulo formado com o ângulo O, ele possui exatamente 60 graus, tá bom? Então nós temos aí, ó, esse ângulo, o arco AB e o ângulo AOB é igual a 60 graus, tá bom? Nós montamos aí, ó, esse ângulo para você estudar. Muito bem, fizemos o estudo dessa primeira página aqui, né? Nós vamos fazer o estudo de outra figura. Agora, nós iremos estudar em relação ao meu ângulo, né? Eu quero construir, por exemplo, alguns ângulos, né? E nós temos o primeiro exemplo. Eu quero construir um ângulo de 45 graus. Como é que eu faço isso, professor? Usando o transferidor. Pessoal, para você construir um ângulo de 65 graus, você precisa marcar apenas um ponto, certo? Marque um ponto aqui. E esse ponto, no seu transferidor, você pode observar que existe um risco, né? Existe um risco bem aqui no meio. Esse risco aqui no meio, ele indica a origem, de onde você vai posicionar, ó. Você posiciona bem em cima do ponto, né? E marca aqui o ponto 0, certo? Esse caso aqui, o ponto 0 aqui. Então, como pediu para você fazer um ângulo de 45 graus, você vai utilizar as medidas aqui, ó. 10, 20, 30, 40 e 5. 45 graus está aproximadamente bem aqui, ó. Bom, você tem aqui, ó, o ponto de origem, certo? Que é o ponto O, o ponto A e o ponto B. Como ele deu para você fazer esse ângulo, para construir esse ângulo, você vai ligar os pontos agora utilizando a sua régua. Então você vai pegar a sua régua aí, ó, e vai ligar os pontos, tá bom? Então você vai ligar o ponto OB, correto? E o ponto OA. Deixa eu pegar aqui minha régua para ficar bem legal. O ponto OA. Então aí, ó, observem que nós fizemos aí, ó, nesse momento nós fizemos um ângulo. Um ângulo de quantos graus? Um ângulo de 45 graus, tá bom? Então esse ângulo aqui, ó, ele possui 45 graus. Lembrando que esse segmento ele vai com uma setinha, né, que indica que vai para frente, ok? Então essa setinha indica que ele vai embora, tá bom? Nós temos a semi-reta OA e a semi-reta OB. E nós temos o ângulo de 45 graus, formado aqui com AOB, tá bom? Então esse ângulo é 45 graus. Ah, professor, mas se a questão aí desse para mim construir um ângulo... Só lembrando, quais são os elementos de um ângulo? Nós temos o ponto central, né, que é a origem. Nós temos o lado OA, o lado OB. E nós temos o ângulo que é formado aqui, nesse caso, 45 graus. Professor, agora se me desse aí a informação para mim fazer o exemplo número 2, né? Um ângulo de 90 graus, por exemplo. Bom, pessoal, para construir um ângulo de 90 graus, que é o mais conhecido como ângulo reto, nós precisaríamos apenas fazer um ponto central, certo? E usando o transferidor, você posiciona o ponto central, né, bem em cima do ponto central, marca 90 graus e marca em 0 graus, tá bom? De 0 a 90 nós temos 90 graus, né? E aí você traça, ó, faz aí o movimento na lateral do seu ângulo, né, seu transferidor. E agora você só vai fazer o seguinte, você vai ligar os pontos. Nós vamos
colocar como ponto, vamos nomear, né? Ponto A, O, ponto A e ponto B. Nós estamos utilizando o A e o B porque ele é mais utilizado nos livros, tá bom? E agora nós vamos ligar esses pontos, né? O ponto OB, ele vai ser ligado aqui, o ponto OB, e o ponto, opa gente, desculpa, vou colocar mais a câmera mais próxima, e o ponto OA. O ponto OA, ele também vai ser unido esses dois pontos, tá bom? Pronto. Então, nós acabamos de traçar, ó, um ângulo reto, certo? Um ângulo reto. Esse ângulo reto, ele possui exatamente 90 graus, tá bom, pessoal? Então, aqui nós temos o ângulo reto, ó, 90 graus. Se você pegar o transferidor e colocar bem em cima do ponto, ó, você vai observar que ele vai dar um cruzamento, ó, 90 graus, ok? 0 a 90 graus. E esse ângulo chama-se ângulo reto, tá bom? Então, observem aqui, ó, que eu fiz o ângulo 90 graus e aqui 45. Ou seja, a metade desse ângulo está aqui nesse outro ângulo aqui em cima, tá bom? No primeiro exemplo. Ah, professor, mas se a questão pedisse para mim fazer o estudo, né, ou esboço de um ângulo de 180 graus. E agora? Bom, para você construir um ângulo de 180 graus, você vai marcar os dois lados, ó. Você vai marcar o ponto 0, que é o ponto de origem, né? E o outro lado nós temos 180 graus. E aí você vai fazer esse movimento aqui, ó. Segura bem o seu transferidor e faz esse movimento. O ponto que você fez, segmento AB, nesse caso, você vai traçar aqui um segmento de reta, tá bom? Um segmento de reta que irá ligar o ponto A ao ponto B, tá bom? Ligando o ponto A ao ponto B, você terá um ângulo de 180 graus. Então, geralmente a gente faz o estudo, ó, geralmente nós fazemos estudo e nós colocamos assim, ó, que esse segmento aqui, ó, ele tem um ponto central, certo? Que nesse caso está bem aqui, ó, que nós chamamos de O, né? Ponto central, ponto O. Então, a gente faz assim, ó. Na matemática nós representamos assim. Isso equivale a 180 graus, tá bom? 180 graus é o nosso ângulo, tá bom? Então, observem aí, ó, que essa figura aqui, ela equivale a 180 graus. Ou seja, um ângulo AOB, né? AOB com abertura de 180 graus, tá bom? Então, observem aí, ó, gente. Eu fiz aí estudo de 3 ângulos, tá bom? 45 graus, 90 graus e... Vou virar aqui a folha para você entender melhor. Ó, nós temos 45 graus, 90 graus e 180 graus, tá bom? Então, o estudo é feito através dessas 3 figuras, tá bom? Para construir um 45 graus, você marca o ponto central e usa o transferidor. Nesse momento, nós estamos utilizando o transferidor, tá bom? De 90 graus, a mesma coisa, ó, você pega, marca o ponto A, OB, né, 90 graus, e 180 graus, nós temos o ângulo AOB, tá bom? Ou seja, foi uma meia volta, né? E a volta completa nós chamamos de quê? De circunferência. Tudo bem? Tranquilo? Então aí, ó, nós fizemos mais outro desenho, né? Vou pegar a próxima folha para se nós fazermos a próxima figura, né? Agora, nós vamos trabalhar agora o conceito aqui, ó, que é o nosso assunto, né? Nós vamos trabalhar o conceito de mediatriz, tá bom? Nós vamos trabalhar mediatriz e depois trabalhamos o conceito de bissetriz, tá bom? Então, a mediatriz, pessoal, geralmente a questão ela dá para você alguma informação, tá bom? Trace um segmento AB, trace em tantos centímetros. Então, se eu pegar a referência do livro de vocês, o livro de vocês pede para a gente fazer justamente isso, tá bom? Se você me acompanhar aí, ó, na página do livro de vocês, a página de número 30, ele dá uma questão para você fazer isso, tá bom? Dá uma questão para você fazer a construção de mediatriz. E como é que eu faço, professor, a construção de mediatriz?
Então, olha só, se você pegar aí o seu livro na página 30, a questão de número 5, ela pede assim, ó, trace um segmento de 6 centímetros de medida, em seguida, utilizando a régua e compasso, encontre a sua mediatriz. Bom, ele pede para você traçar 6 centímetros, correto? Então, se ele pede para você traçar 6 centímetros, a gente vai fazer isso. Vamos lá traçar um segmento de 6 centímetros. Bom, olha só, nós temos aqui a régua, né? Vou traçar um segmento de 6 centímetros. Então, nós vamos chamar esse segmento, tá aqui o 6, de 1 a 6, tá bom? Segmento 1 a 6. Pronto. Traçamos esse primeiro segmento, certo? Dá para visualizar aí, né, gente? Nós vamos chamar esse aqui de ponto A e esse aqui de ponto B. Segundo, ele pede para você fazer o quê? Traçar a mediatriz. Professor, como que eu traço a mediatriz? Pessoal, para você traçar a mediatriz, você vai precisar utilizar o compasso, tá bom? Então, o compasso, ele é uma ferramenta muito utilizada para a gente fazer esse estudo. Então, para você fazer essa mediatriz, ela diz o seguinte, ó, utilizando régua e compasso, encontra... ela não dá uma definição diferenciada, ela só diz para encontrar a mediatriz. Então, como é que eu encontro, professor? Você pega o ponto A e B, demarca, abre a abertura do seu compasso do tamanho do segmento, tá bom? Desse tamanho de segmento, e você faz um giro, ó, para cima, certo? Por cima, e você passa e faz um giro por baixo. Lembrando que a ponta aguda está no ponto A, certo? Você traçou aqui, ó, passando e passando aqui por baixo, tá bom? Por cima e por baixo. Não precisa preencher a figura toda. Agora você marca no ponto B a ponta seca, tá bom? A ponta aguda, e faz esse movimento, ó, para cruzar com aquele rascunho que você fez por cima. Você traça aqui por cima e faz o movimento aqui por baixo, por cima e por baixo. Pronto. Você encontrou, ó, 2 pontinhos aqui de encontro, esse ponto e esse ponto. Agora, com a régua, né, que pede para você utilizar uma régua, você vai traçar a mediatriz. Bom, traçar a mediatriz nada mais é, pessoal, do que você ligar os pontos de intersecção dos 2 encontros, tá bom? Então, você vai traçar a mediatriz, ó, e você vai encontrar o ponto central. Você vai traçar a mediatriz passando aí, ó, pela origem, né? Então, traçamos, certo? Vamos chamar esse ponto aqui de ponto R, tá bom? E vamos chamar esse ponto de ponto S. Esse ponto aqui que ficou aqui no meio, nós chamamos ele, né, de ponto P. Por que ponto P, professor? Porque ele é o nosso ponto central, tá bom? Então, observe que nós fizemos aqui, ó, a mediatriz. O que é a mediatriz? Nós estamos dividindo essa figura, ó, em 4 partes iguais. Se você for pegar o seu transferidor e for medir essa figura, observe que você vai encontrar o quê? 90 graus em cada uma, ó. 0 a 90, tá bom? 0 a 90, ó. 90 a 180, então é 90. 0 a 270, 290 na verdade, 70, sim, 270 vai dar 1/3 da volta, né? E 0 a 360 graus você tem a volta completa. Ou seja, aqui, ó, você tem 45 graus, tá bom? Esse ângulo aqui, ele é um ângulo reto, né? Nós temos aqui, ó, perpendicular também esse ângulo de 45 graus. Observe isso aqui, ó, 45 mais 45 forma um ângulo de 90, correto? Opa, desculpa, gente. Aqui é 90 graus, tá bom? Desculpa aí, foi mal. 90 graus, tá bom? Que é a soma de 2 dá 180. Aqui tem 90 graus, tá bom? Aqui tem 90 graus. Então, observe que a mediatriz, ela dividiu no meio a circunferência, tá bom? Então, mediatriz, ela vai dividir a figura no meio, tá bom? Ela divide a figura. Não confunda mediatriz com bissetriz. Mediatriz, ela divide uma figura aqui, no caso, né, um ângulo central, tá bom? Passa no ponto central aqui. Já a bissetriz, ela divide o ângulo em 2 partes, na verdade, no meio, né? A mediatriz é quando você divide uma circunferência, né, em 4 partes iguais,
E a bissetriz é quando você divide aí ao meio esse ângulo, tá bom? Então, nós estamos trabalhando aqui o conceito de mediatriz. Então, para você ver aí, ó, como é que a gente faz em apenas um segmento, eu vou fazer agora a construção aqui para você utilizando um segmento em mediatriz, tá bom? Então, observe aqui comigo, ó, temos aqui a mediatriz. Vamos traçar uma mediatriz com 10 centímetros, tá bom? Eu quero traçar a mediatriz de 10 centímetros. Pessoal, mediatriz de 10 centímetros nada mais é do que 5 centímetros para cada lado. Por quê? Porque o ponto médio ele tem que ter 5 centímetros, tá bom? Ou seja, 5 para um lado, 5 para o outro. Como é que eu traço, professor? Nesse caso aqui, ó, você vai pegar a ponta seca, você vai abrir um pouquinho mais, ó. Pode abrir um pouquinho menos, um pouquinho mais, vamos abrir um pouquinho mais, ó. E fazer esse movimento, ó. Girou, né? Pega do outro lado, vamos chamar isso aqui, ó, de ponto P e ponto Q, tá bom? P e Q. Então, olha só. Marcou no ponto P, deu um giro, né? Vai com a mesma medida, vai no ponto Q e dá outro giro, tá bom? Vou ter que puxar um pouquinho mais esse daqui, porque para encontrar você tem que ter um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos lá. Será que mudou aqui? Vamos ver. Mudou, gente. Abriu um pouquinho mais. Então, vamos traçar novamente, tá bom? Vou apagar aqui. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer novamente. Porque se abrir o compasso, você vai ter medidas diferentes, distintas, né? Então, vamos lá. Vou abrir aqui, fazer uma medida somente. Eu vou abrir um pouquinho mais do raio, tá bom? Pronto. Fiz esse movimento aqui, ó. Cadê? Esse movimento. Agora eu vou fazer o mesmo movimento aqui na parte de cima. Fiz esse movimento. Agora eu vou fazer aqui na parte de baixo. Fiz esse movimento. Agora eu vou fazer no ponto P, ó. Pronto. Fiz a junção dos 4 pontos aqui, ó. Ponto, ponto, ponto. Vamos traçar agora uma reta, né? Uma reta desses pontos que eu ainda não nomeei, tá bom? Desses pontos que eu ainda não nomeei. Eu vou nomear eles para você enxergar de uma forma mais ampla. Então, vou ligar aqui esses pontos, fazendo a ligação desses pontos. Depois vamos medir na régua para ver se realmente está de acordo. Bom, PQ, vamos chamar esse ponto aqui de ponto O, né? Vamos chamar de ponto R e ponto S. Pronto. Fizemos aí a nossa bissetriz. Agora, vou provar para vocês que está certo, né? Que está bem no meio a medida, né? Então, olha só, pessoal. Se você fazer a medida desse ponto O até o ponto Q, nós temos exatamente 6 centímetros, tá bom? Do ponto P até o ponto O, se você ver aqui, ó, 6 centímetros. Ou seja, nós encontramos o ponto central. Se esse segmento mede 12 centímetros, qual é a metade deles? É 6 centímetros, correto? Então, 6 para cá e 6 para cá, eu tenho um total de 12. Se eu fazer isso ao contrário aqui da figura também, eu irei encontrar a mesma medida. Por quê? Porque essa medida é a minha mediatriz, tá bom? Então, observe aí, ó, que na figura nós fizemos aí, ó, o esboço de mediatriz. Então, na mediatriz, você faz essa figura e encontra, né, as medidas de mesmo tamanho, tá bom? Então, observe aí que nós fizemos um encontro de mediatriz, tá bom? Bom, então, seguindo esse conceito, nós trabalhamos aí, ó, nós vamos trabalhar o próximo tópico, né, que nesse caso é a bissetriz, né? Lembrando que a bissetriz, ela é referente ao ângulo, tá bom? A bissetriz nós vamos trabalhar é referente ao ângulo, ok? Então, nós vamos traçar agora a bissetriz de alguns ângulos. Bom, vou traçar a bissetriz, primeiro vou traçar aqui a bissetriz do ângulo de 90 graus, pessoal. Vou traçar a bissetriz do ângulo de 90 graus. Então, tá aqui, ó, o ângulo mais simples que nós temos que fazer é o ângulo de 90 graus, tá bom? Então, dada aqui essa referência, né, nós temos aqui, ó, o ponto O, o ponto A e o ponto B. Quanto mede esse ângulo aqui? Ele mede 90 graus, tá bom? Então, vamos ligar esses pontos para a gente ter mais, uma visão mais ampla, né?
A minha régua é um pouquinho grande, eu vou levantar aqui para ficar melhor a construção, tá bom? Então, olha só, nós temos aqui essa figura, ela passa nesse ponto aqui, o ponto ligando o segmento OA, tá bom? OA, vou fazer bem visível para você. E nós temos aqui o ponto OB, tá bom? O ponto OB, vamos lá traçar aqui o ponto OB. OB, isso. Vamos ver aqui, pronto. Muito bem. Fizemos aí o segmento OB. Agora vamos traçar, professor, a bissetriz. Como é que a gente traça a bissetriz desses dois segmentos? Pessoal, a bissetriz desses dois segmentos, basta você pegar o seu compasso, tá bom? E fazer a mesma coisa que eu fiz no item anterior. Você vai medir, ó, o seu compasso do tamanho da abertura do raio, tá bom? Do tamanho do raio. Então, o raio aqui é quantos centímetros? Ah, você não tem medida exata. Então, você vai fazer esse movimento, ó. Você vai girar, ó, até fazer esse desenho, tá bom? Então, aí, ó, você fez esse desenho, né? Você fez esse movimento aqui, ó, pra cá. Agora, você vai pegar do ponto B, tá bom? Do ponto B e vai passar sentido de baixo, ó. Se você fizer isso do ponto A, você também pode encontrar, mas é melhor você fazer do ponto B, que aí você encontra mais rápido, né? E aí você faz isso, ó. Pronto. Ponto B, certo? Você encontrou aqui, ó, um ponto de encontro dos dois riscos, né? Dos dois traços, que nós chamamos de ponto P. Bom, esse ponto P nada mais é, gente, do que a bissetriz. Por que bissetriz? Ó, porque eu vou pegar agora a minha régua e vou traçar aqui no meio, né? Vou traçar aqui no meio um segmento aqui no meio. Vamos lá, traçar aqui no meio. Aqui, ok. E vamos traçar, ó. Vamos chamar de semi-reta, né? Essa semi-reta que saiu do ponto O e passou no ponto P, ela é a minha bissetriz. Por que bissetriz? Porque ela está dividindo exatamente esse ângulo aqui, ó, em duas partes iguais. Pessoal, se esse ângulo aqui ele tem 90 graus, né? Se ele possui 90 graus, então se eu dividir bem no meio, se a bissetriz dividiu isso no meio, eu posso confirmar que aqui possui 45 graus, né? E aqui possui 45 graus. Por quê? Porque a bissetriz ela divide no meio os dois ângulos, tá bom? Então, ou o ângulo todo, né? Então, nós passamos aqui, ó, uma informação muito importante. Qual, professor? A bissetriz, ela divide o ângulo no meio. Então, quando você tiver uma questão aí, ó, que envolva bissetriz, você já sabe. Vamos confirmar isso, professor? Na resolução utilizando o transferidor, ó. Marca o ponto central, né, 90 graus. Observe aqui, vou contar, ó. 10, 20, 30, 45. 45, ó, certinho. Se daqui para cá deu 45, com certeza aqui também vai dar 45, certo? Então, nós temos aqui, ó, dois ângulos complementares, né? Ou seja, 45 mais 45 dá um ângulo reto de 90 graus, ok? Então, nós temos aí, ó, o ângulo de 90 graus. 90 graus é um ângulo reto, 45 é dois ângulos agudos, tá bom? Então, observe que eu fiz aí, ó, a bissetriz do ângulo de 90 graus. Ah, professor, mas se a questão desse somente a informação do ângulo, né? E quisesse que eu traçasse a bissetriz desse ângulo, como é que eu faria? Tranquilo, vamos lá fazer o esboço de uma figura com um outro ângulo, sem ser de 90 graus. Vou fazer agora para você, ó, a bissetriz, né? Traçar a bissetriz de um ângulo de, vamos lá, 10, 20, 30, 40, de 40 graus. Então, observem que uma bissetriz de um ângulo de 40 graus, ela tem que dar exatamente 20 graus, correto? Então, nós temos o ponto O, o ponto A, acredito que vocês estão vendo aí, né? E o ponto B. Tá, vamos ligar esses pontos aí. Espero que você esteja vendo, gente.
Então, nós temos aqui, ó, o ponto OB. Ponto OB. Vamos ligar esse ponto, né? Vou fazer mais forte para você conseguir visualizar. Tá aqui esse ângulo. Nós falamos que esse ângulo tem 40 graus, correto? Então, ele possui 40 graus. 40 graus, eu não sei, deixa eu fixar aqui mais. Não deixe a sua régua fugir da medida, tá bom? Senão você não vai conseguir. Então, agora aqui, ó, se nós quiséssemos pegar a bissetriz, nós iríamos fazer o quê? Somente igualar aqui a zero, né? Ficaria aqui igual a zero, ó. E bem aqui nós mediríamos, teria 20 graus, ó, bem aqui. Então, como eu não quero com o transferidor, eu tenho somente o meu compasso, né, a meu favor. O que eu vou fazer? Eu vou traçar a mediatriz, a bissetriz, né? Então, vou diminuir um pouquinho mais aqui, ó, para não ficar muito grande. E eu vou fazer esse movimento, ó, do ponto O, né, para cá, ó. Passei. Desculpem, gente. Eu vou ter que fazer isso do ponto A, tá bom? Vou diminuir um pouquinho mais, do ponto A. Do ponto A eu vou girar aqui, né? Ponto A. Agora eu vou fazer isso do ponto B. Do ponto B é a mesma coisa, ó. Vou girar aqui, ó. Ponto B e girar. Esse ponto que eu encontrei aqui em cima, ele é o ponto de intersecção, né? Dos dois segmentos. Então, ele vai dividir ao meio. Então, eu vou utilizar essa régua aqui do meu transferidor, que é menor, né? Ela é menor e ela vai dar exatamente. Muito bem. Então, aqui nós dividimos a bissetriz, ó. Observe que aqui nós dividimos a bissetriz. Então, vou fazer uma pontinha de reta aqui, segmento de reta. Então, olha aí, pessoal. Nós traçamos aqui a bissetriz do ângulo AOB. Se aqui do ângulo AOB médio, deixa eu fazer um pouquinho maior aqui, essas letras para você entender, tá bom? Para você dizer, o professor fez... pessoal, e antes de você falar isso, eu estou gravando em casa, então é um pouquinho mais difícil a iluminação, né? Porque é diferente a iluminação da escola. Então aqui nós temos o ponto P. Eu peço desculpa em relação a isso, mas acredito que vai melhorar. Então nós temos ângulo AOB, né? Bom, eu tracei a bissetriz, né? A bissetriz desse ponto está aqui. Vamos medir para ver se realmente está de acordo com aquilo que eu falei. Eu disse que teria que dar 20 graus, né? E olha, nós temos aqui, ó, exatamente 20 graus, de 0 a 20 e de 20 a 40, tá bom? Então, nós temos aqui exatamente 20 graus, tá bom? Então, observem que a mediatriz é uma coisa diferente da bissetriz. A mediatriz é uma medida que está no meio, né? A bissetriz está no meio sim, mas é do ângulo, tá bom? É relacionado ao ângulo. Então, observe aqui, ó, que nós temos nesse estudo 20 graus e aqui nós temos 20 graus, tá bom? Então, a bissetriz, nós podemos observar que o ângulo AOB, nós temos o ponto P, né, que é o ponto médio, e esse ângulo ele está dividido em duas partes iguais, tá bom? Então, temos aqui, ó, o ângulo AOP, né, que mede 20 graus, e o ângulo POB, que também mede 20 graus. Juntando os dois, nós temos um ângulo de 40 graus, tá bom? Então, não esqueçam de que a mediatriz, né, relacionada aqui na figura anterior, nós trabalhamos o conceito na circunferência, né? Quando trabalhamos a circunferência, nós trabalhamos a mediatriz, né? A mediatriz trabalha o conceito na circunferência. Quando trabalhamos a bissetriz, ela vai estar relacionada mais com os ângulos, tá bom? Mais com os ângulos. Então, agora aqui, ó, eu irei mostrar para vocês, na outra figura, né, sobre a circunferência. Também na circunferência, nós podemos calcular a nossa bissetriz, tá bom? Nós podemos também fazer isso. Como, professor? Vou fazer uma circunferência qualquer aqui, tá bom? Vamos lá, fazer uma circunferência qualquer. Vou traçar aqui uma circunferência qualquer. Pronto. Tracei aqui, eu encontrei um ponto que chamamos de origem, né? Agora, ó,
Se eu pegar nesse mesmo ponto aqui, ó, e fazer um outro giro, né? No caso, se eu pegar esse ponto aqui de origem e fazer um outro segmento aqui passando pelo ponto de origem, olha o que vai acontecer. Eu vou fazer esse movimento com a mesma abertura, tá bom, gente? Com a mesma abertura. E vai passar no ponto central, que eu acredito que tem uma questão do livro de vocês que fala sobre isso. Que vai passar no ponto central. Ó, passou no ponto central. Aqui nós temos um outro ponto, que nós vamos chamar de ponto P, certo? E esse cruzamento aqui, ó, desses dois pontos na circunferência, esse ponto aqui, vamos chamar de M e de N, né? Eles nada mais do que são a minha mediatriz, correto? Então, o segmento OP, digamos assim, que tem uma medida, que no momento eu não tenho, a medida não medir, né? Se eu encontrar o ponto que está aqui no meio, que dá para encontrar, eu vou encontrar o que, professor? Eu vou encontrar o meu ponto médio. Então, o meu ponto médio está bem aqui, ó, tá bom? Então, na circunferência também há como encontrar a mediatriz. E a bissetriz? A bissetriz seria você passar um segmento aqui que divide essa circunferência em partes iguais, né? Em relação a esse ângulo, tá bom? Se eu fazer mais um movimento aqui, ó, né, e conseguir fazer aqui mais em cima, eu vou traçar uma outra mediatriz, tá bom? Vou traçar aí, vai ficar mediatriz, a mediatriz, até acabar a folha e eu vou conseguir encontrar todos os pontos médios aqui, tá bom? Então, não esquecendo que calcular a mediatriz e fazer a bissetriz dá através desse segmento, tá bom, pessoal? Então, pessoal, nossa aula baseada nesses conceitos básicos está aí. Acredito que eu vou ter a oportunidade de gravar uma aula na escola, né? E assim a gente vai trabalhar o conceito utilizando a parte prática, tá bom? Então eu peço desculpa talvez pela a imagem, talvez não esteja na configuração adequada, mas acredito que o melhor possível é você entender como é que a gente faz, né? E acredito que eu passei isso para você. Então, pessoal, por hoje foi só. Na próxima aula a gente vai continuar esse conceito e o estudo, tá bom? De fazer o cálculo, e qualquer dúvida eu vou estar lá no grupo para eliminar a sua dúvida, tá bom? Não esqueça que qualquer dúvida eu vou estar lá para eliminar, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.